Vamos lá, então? Deu nosso tempo, nosso horário, 5h31, todo dia. Cristiano aqui para a gente fazer uma live com dicas de estudo, dica para ser aprovado mais rápido no concurso público. Hoje eu quero falar de prova. Novamente, ontem eu já comentei alguma coisa. A prova do X, dia 13, a 13ª live, a prova do X. Provas de múltipla escolha, né? O que eu faço, como tirar, acertar o máximo de questões, mesmo não sabendo todas. Como chutar certo. Eu coloquei aí nos comentários que hoje eu comentaria como eu gabaritei a prova de raciocínio lógico no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Ok? Vamos lá. Primeiro passo. Circule o que o enunciado pede. Circule o que o enunciado pede. Muita gente, e já aconteceu comigo isso, não utilizei essa técnica, e por isso eu estou dizendo para vocês utilizarem. Eu errei questões por isso. Por quê? Porque não marquei o que a questão pedia. Se a questão estava pedindo a alternativa errada ou a alternativa certa. É só por isso. E desde que aconteceu isso, eu passei a circular. A primeira coisa que eu faço no enunciado é circular. Está pedindo a alternativa errada ou a certa? Aconteceu isso com vocês já? Então, a prova pode ser riscada. Não tenha dó. Risque a prova. Risque as alternativas, né? E a primeira coisa a riscar é o que a questão está pedindo. O que o enunciado está pedindo? A certa ou a errada? A exceção? Deixe isso bem claro. E aí, então, você parte para as alternativas. E o que você faz? A alternativa que você exclui, que não é a resposta, você risca. Risque, não tenha dó da prova. Então, muito cuidado. O que a questão está pedindo? É o principal. E muitas vezes eu vejo concurseiros, e eu já fiz isso com a fã de querer ler as alternativas. Você acha que entendeu o enunciado. Primeiro, você tem que entender muito bem o enunciado. Para depois, então, passar para as alternativas, e aí sempre riscando a alternativa que não é resposta. Ok? Uma coisa muito importante. Pule as que você não sabe. A prova sempre terá questões que são difíceis. É da prova. Então, pule questões que você não sabe. Eu lembro muito bem, na prova de raciocínio lógico do auditor fiscal da Receita Federal, que eu fiz, uma questão que era para você não fazer. Era uma questão dificílima, dificílima. Até hoje Então, o que eu fiz? Pulei essa questão. Simplesmente pulei. Você olha a questão, não sabe, não tem noção de nada. Não tem a mínima noção. Pule. Próxima, ok? Não perca tempo tentando ou se preocupando com uma questão que é difícil. Se você não sabe, simplesmente pule. Só de ler a questão, isso também pode acontecer, uma questão difícil. Você leu a questão e tem uma pequena noção do assunto. O que vai acontecer? O nosso subconsciente, durante a prova, ele vai ficar buscando informações para responder aquela questão. Então, isso também é importante. Leia a questão. Não sabe, pula. Passa para a próxima. E mesmo assim, o nosso subconsciente ele vai ficar trabalhando para buscar a resposta dessa questão. Talvez numa segunda leitura, depois que você fez a prova, que você vai reler as questões difíceis, você já vai ter a resposta dela.
ou vai ter uma melhor noção do que talvez seja a resposta mais próxima, se você não tem certeza. Ok? Reserve tempo para passar para o cartão resposta. Parece uma coisa óbvia, mas muita gente peca nesse sentido. Não deixa 30 minutos, 15 minutos para passar a resposta para o gabarito. Gente, é o principal. O gabarito é onde ocorre a correção. Deixe um tempo só para isso. E uma questão também crucial é você não marcar definitivamente a primeira vez no gabarito. Faça primeiro marque um ponto. Talvez quando você fez a metade da prova, vá e passe com um pequeno ponto as alternativas que você marcou. E depois você confere definitivamente. Porque o que pode acontecer? E isso vocês já ouviram falar e talvez já tenha acontecido com vocês. A pessoa está passando para o gabarito e pula uma questão. E a partir daí marca todas erradas. Estudou por 3 anos e passa a resposta errada para o gabarito. Aí é de matar, né? Erra 20 questões porque passou a resposta errada para o gabarito. Então, façam isso. Na metade da prova, talvez, já marque com um pontinho somente. Isso não vai anular o cartão se você mudar depois. Simplesmente o pontinho, se for possível utilizar lápis, marque a lápis. E depois você confere, então marca definitivamente. E deixe um tempo ao final, 15 a 30 minutos, para passar o cartão resposta para o gabarito. Planeje isso, treine, como eu comentei ontem já. Treine e treine, ok? Treine também o cartão resposta, ok? E aí? O que eu prometi para hoje, finalmente. Como chutar? Agora sim, né? Como chutar? Como chutar certo na prova? Existem várias técnicas de chute, né? Eu utilizei uma dessas técnicas e gabaritei a prova de raciocínio lógico do auditor fiscal da Receita Federal. Ao final, né, eu comento, então, qual é a técnica. Então, como chutar certo? Palavras como sempre, nunca, todas, geralmente indicam resposta errada. Marque a alternativa. Então, as palavras no direito, sempre existe uma exceção, né? Não sei, não conheço aquela regra que não tem exceção no direito. Então, se uma alternativa de direito constitucional fala sempre, muito provável que essa alternativa esteja errada. Se a questão está pedindo a errada, você já tem a resposta, né? Simples. Então, muito cuidado com isso no direito. Quase todas as regras no direito têm exceções, ok? Então, quando fala sempre, nunca, todas, provavelmente essa alternativa esteja errada. Se você não tem noção nenhuma do que está falando, se uma alternativa fala isso, chute nessa alternativa se você for utilizar essa técnica. A outra técnica, escolher a alternativa com texto maior. Preste atenção nisso. Geralmente, quando você tem uma questão difícil, ou considerada difícil, a alternativa certa é que tem aquela que tem o texto maior. Já prestaram atenção nisso? Então, a partir de hoje, comece a prestar atenção. Questões difíceis, geralmente, tem a alternativa correta tem um texto grande. E a outra técnica, a terceira técnica, 2 alternativas opostas, uma delas é a certa. Geralmente é assim. Quando você tem uma alternativa que contrapõe a outra,
Uma dessas é a correta. Uma outra técnica também de chute. E a técnica que eu reputo, que eu sempre utilizei, e é eu sempre utilizei e sempre tive um retorno positivo dessa técnica. Qual é? Marque a alternativa que teve menos incidência nas respostas que você sabia. Como funciona? Você fez a prova de... No meu caso, eu vou comentar como, então, eu gabaritei a prova de raciocínio lógico. Eu fiz normalmente a prova, utilizando as técnicas que eu falei aqui, fiz as questões que eu sabia e pulei as questões que eu não sabia. Ok? Ao final, eu pulei, não tinha noção e não fiz 4 questões. Vendo como eu sabia que a ESAF distribuía as respostas entre as alternativas, ou seja, uma prova de 20 questões, raciocínio lógico da época, eu tinha quase certeza que teriam 5, né? 5, 4 alternativas A, 4B, 4C, 4D e 4E. Então, eu fiz esse levantamento e constatei que eu tinha marcado apenas uma letra D. O que eu fiz? Marquei, chutei as que eu não sabia, todas na letra D. E é claro, eu havia acertado todas as outras 16 questões. Mas foi assim que eu gabaritei a prova. Acertei 4 questões sem ter noção nenhuma do que a questão falava. O que vocês acham? Já utilizaram essa técnica? E isso você consegue descobrir já quando você faz questões, quando você treina, quando você faz simulados. E por isso que eu falei, imprima as provas anteriores e preste atenção nisso. As respostas não estão divididas quase que sempre em um número igual. Às vezes, as bancas gostam de colocar, nesse exemplo, 6 alternativas A e apenas 5 alternativas A e apenas 3 B, por exemplo. Mas, normalmente, as questões são divididas entre as alternativas. Então, cada alternativa tem um número, né? Se for uma prova de 20 questões, 4A, 4B, 4 alternativas C, né? Do gabarito, né? Então, foi assim, né, que eu gabaritei a prova de raciocínio lógico da Receita, do auditor da Receita. Fiz as que eu sabia, pulei as que eu não sabia, não perdi tempo com elas, e chutei, né? Chutei essas nas alternativas que tinham menos recorrência, né? Naquelas que eu tinha feito. E nessa mesma prova, depois, eu vi muita gente reclamando das questões difíceis, que perdeu muito tempo calculando, que não teve tempo de fazer toda a prova, né? Então, pense nessas técnicas, treinem, treinem e treinem. A tarefa de hoje. Hoje é sábado, hoje você vai estudar, então vamos ser pontuais aqui. Deu 15 minutos de live. A tarefa de hoje é estude mais 2 técnicas de chute. Procure aí. Hoje, talvez, ou amanhã, veja algum vídeo no YouTube e tal, com mais técnicas de chute e comece a utilizá-las. Principalmente essa técnica que eu comentei por último. Se você vai chutar, chute naquela alternativa que deu menos ocorrência nas questões que você fez. E você vai ter um resultado, vai acertar, talvez, aí algumas 2 ou 3 questões que vão fazer a diferença no seu concurso. No meu caso, fez diferença. Foram 4 questões que eu acertei sem saber nada do assunto. Então, saiba como chutar certo. Ok? Relembrando, então, rapidamente o que a gente viu hoje. Como fazer prova, né? Marque o enunciado, o que o enunciado está pedindo. Está pedindo a certa ou a errada?
Risca as alternativas que não são a resposta. Reserve tempo para o gabarito, para passar para o cartão resposta. E estude aí mais 2 técnicas de estudo, que é a tarefa de hoje, ok? Por hoje é só. Tenha um ótimo sábado, bom estudo e até amanhã às 5h31, ok? Abraço!